O vereador Benedito Roberto Meira falou sobre a regulamentação dos serviços de taxista na cidade, a transferência de mais de um ponto para terceiros, a chamada terceirização, e a necessidade de instalação de um aplicativo que eliminaria o serviço de pontos fixo e estático no município. Outro assunto abordado pelo vereador é a fiscalização dos gastos da execução orçamentária, sobretudo uma preocupação em relação ao orçamento de 2018. Nós temos que fazer a regulamentação do serviço de táxi em Bauru, porque inexiste hoje aqui na cidade. Aqui nós só temos uma legislação em que diz o seguinte, é a proporção de táxi por número de habitantes, mais nada. Então não tem uma lei que estabeleça quantos táxis cada pessoa física pode ter, quantos táxis uma pessoa jurídica pode ter. Hoje os táxis, todos eles foram por meio de autorização. A autorização é um método precário e não pode hoje, por ser um transporte individual, é uma concessão de um serviço público de transporte individual, a Constituição exige que seja para transporte coletivo concessão e para transporte individual permissão. E todos eles por meio de licitação. Então, o que nós queremos é o seguinte, é acabar com essa reserva de mercado que hoje existe. Nós temos aqui pessoas que têm 5, 6, 7, 8 pontos de táxi, né, em nomes de pessoas diferentes, e eles, lógico, porque a legislação municipal ela não preconiza nada, porque ela ainda existe, então hoje as pessoas colocam esses táxis no nome de terceiros, para não chamar de laranja, né, e eles delegam essa responsabilidade para dirigir o táxi para outras pessoas, para os condutores autônomos. E aí os condutores autônomos têm que se matar de trabalhar para poder ganhar o seu sustento, mesmo porque eles têm que pagar uma contribuição para o proprietário do táxi por km rodado. Né? Por isso que a nossa tarifa é cara. Então, em razão desses problemas, por exemplo, outro problema que nós identificamos, nós não temos hoje em Bauru nenhuma lei que determine a renovação da frota. Não tem nenhuma lei que discipline, por exemplo, o número de litros mínimo de porta-mala. Então nós precisamos não temos uma lei que tenha uma padronização da cor, de grafismo dos táxis. Então tudo isso é importante e interessante para o munícipe, porque é o poder público municipal, executivo, que vai permitir que essas pessoas explorem o serviço de transporte individual. E na lei, nós pretendemos também, e já está isso nesse anteprojeto de lei nosso, a previsão da criação de um aplicativo. Porque hoje, se nós formos levar em consideração, o fato de nós termos hoje pontos de táxi é uma coisa do passado. O ponto de táxi ele era necessário porque antigamente você não tinha comunicação com os taxistas. Então ele tinha o ponto para ter o telefone, ali ele pagava a conta do telefone, ele pagava a conta de água e a conta de energia. Hoje, nós estamos num mundo totalmente informatizado digital. Então, há necessidade hoje de se criar um aplicativo, todos esses taxistas devem estar conectados a esse aplicativo e a contratação do serviço vai ser também por meio do aplicativo. Isso vai, de uma certa forma, diminuir custo e diminuir tarifa, o que é o mais importante, o que é o que a gente busca com isso. Então é padronização do serviço, moralização do serviço. A pessoa que for proprietária de um táxi, ela vai ter que conduzir o seu táxi. E ela vai permitir apenas uma pessoa, um autônomo que possa dirigir o seu táxi. Então são várias propostas que nós estamos inserindo na lei, estamos fazendo em comum acordo com a Endurb, porque eu gostaria que o prefeito apresentasse esse projeto de lei. Agora, se o prefeito não quiser, não tenha dúvida que eu vou apresentar. Nesse projeto de lei, vereador, também consta outros serviços como o Uber, por exemplo? Não, essa lei nós não podemos fazer uma previsão de algo que não existe na cidade. O Uber, só vai haver uma previsão de uma legislação municipal, é exemplo do que existe hoje, por exemplo, na capital do estado, o dia que o aplicativo Uber decidir vir para Bauru. Então, isso é algo que depende da iniciativa da empresa vir para cá. Se ela vier e se não houver nenhuma legislação que discipline o emprego dessa empresa na cidade, aí sim há necessidade de se fazer uma regulamentação. Mas, por enquanto, nós não podemos fazer previsão de algo que sequer existe. O senhor tem previsão de quando esse projeto chega aqui na casa? Olha, eu calculo que até o final do ano eu já tenho mal. É que há necessidade, antes de fazer a apresentação do projeto, de se fazer a alteração da lei orgânica. Que a lei orgânica hoje ela fala em autorização. E nós temos que mudar a expressão autorização para
permissão. E isso só vai acontecer depois que nós fizermos a propositura para alteração da lei orgânica. Isso tudo eu estou falando porque estive no Ministério Público para ter a certeza absoluta de que essas etapas são necessárias e imprescindíveis para depois apresentar o projeto de lei. Um outro assunto debatido pelo senhor aqui na Câmara Municipal é que o senhor vai ser o relator, né, do projeto de lei e a lei orçamentária de 2018. A princípio, o senhor não viu com bons olhos esse projeto de lei, vereador? Não é que não vejo com bons olhos, ele é demasiadamente complexo, né, com um volume muito grande de informações, que a equipe do prefeito praticamente teve 10 meses para elaborar, e nós temos uma semana para apreciar. Então é muito pouco tempo. Então eu tive a oportunidade de fazer a leitura do projeto de lei no final de semana e encontrei algumas dúvidas, eu tenho algumas dúvidas em cima de algumas questões pontuais. Essas questões pontuais eu coloquei no meu primeiro relatório que eu fiz, encaminhei para a presidente da comissão para que ela protocole o pedido junto à Prefeitura Municipal. Uma das dúvidas, por exemplo, ou uma das incongruências que eu vi, por exemplo, são que é previsto uma despesa para a saúde na ordem de 233 milhões, né? Então, em determinado momento, numa outra tabela, essa projeção de despesa está em 169 milhões. Eu não sei se houve um erro de digitação ou alguma coisa do gênero. Então, eu gostaria de saber o porquê dessa incompatibilidade de valores, né? Esse conflito de valores. Outra questão, na Secretaria de Esportes, há uma previsão em obras, né? Investimentos em obras na ordem de 6 milhões. Eu fico imaginando o que a Prefeitura está planejando para a Secretaria de Esportes no tocante a construção de alguma obra. É o ginásio de esportes, é o nosso complexo esportivo, enfim, eu não sei, então eu não tenho essa informação. Eu gostaria de saber dessa informação antes de aprovar isso. Outra questão, na Secretaria de Obras, há a previsão do investimento para a compra de um imóvel na ordem de 750 mil reais. Eu quero saber o que é esse imóvel e qual é a finalidade dele. Enfim, eu acredito que os vereadores que também agora terão acesso ao projeto de lei, outras dúvidas surgirão. Então, é natural e normal. O que nós queremos é transparência naquilo que se recebe e naquilo que se gasta. Eu acredito que a Prefeitura não vai ter dificuldades, porque eu acredito que o secretário vai esclarecer isso para nós. Após analisado o projeto de lei, vereador, o que o senhor achou de todo o conteúdo? Ele está bem amarrado? Existem algumas dúvidas ainda que ficaram? Enfim, nosso grande desafio, receita versus despesas para 2018. Esse projeto, ele está definindo bem essa grande questão? Olha, eu acho que o maior desafio do prefeito para o próximo orçamento é ele se enquadrar dentro da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, ele tem um limite de 54% dos gastos de despesa com o pessoal, porém o limite prudencial é de 51,3%. Nós já estamos há dois quadrimestres, né? 2 quadrimestres com um percentual acima dos 51,3%. Né? No primeiro quadrimestre deu 52%, no segundo agora deu 51,98%. E o prefeito, ele sabe que a lei de responsabilidade fiscal impõe a ele o dever de corrigir isso a cada quadrimestre. Então, a expectativa que a gente tem, se o prefeito apresentar agora oportunamente, e ele já adiantou que isso vai apresentar, que é a substituição da fundação regional, né, para uma organização social. Se isso acontecer, aí toda essa despesa que hoje é direcionada para a fundação regional, ela deixa de acontecer e, consequentemente, abaixa o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. É o que a gente espera. Eu acho que o maior desafio do prefeito hoje é controlar os gastos com o pessoal. E no segundo passo é diminuir o custeio. A máquina custa muito caro. Se ele conseguir ter esse equilíbrio, né, manter o percentual do pessoal, reduzir o custeio, eu acredito que sobra recurso para investimento, que é o que nós precisamos. Sem recurso para investimento, a cidade não cresce, a cidade para.